A tensão no ar era palpável, com risadas cortando o murmúrio da conversa, quando ela soltou a bomba. Bem, digamos que a paixão não morreu, disse Nora, com um sorriso malicioso erguendo seu copo. Mesmo que não seja com quem você esperaria. Os convidados ficaram em silêncio, os garfos parando no ar enquanto as palavras dela caíam como uma granada. A mão de Jack apertou o copo, o ar zumbindo em seus ouvidos. Ela estava se gabando do caso extraconjugal na frente dos amigos mais próximos. Seu coração disparou, o sangue pulsando em suas veias. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo no chão. Se é esse o jogo que estamos jogando, Nora, talvez todos mereçam ouvir a história completa. O que aconteceu em seguida deixou todos à mesa boquiabertos. Mas antes de nos aprofundarmos nessa história chocante, conte-nos de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de mais histórias de cair o queixo como essa. O aroma de frango assado pairava pela cozinha aconchegante, misturando-se ao zumbido suave da máquina de lavar louça. Jack olhou ao redor da mesa de jantar. Seus dois filhos conversavam animadamente sobre o dia na escola. As risadas deles preenchiam o cômodo, ecoando nas paredes bege quentes. No entanto, para Jack, algo parecia estranho. A cena familiar dos jantares em família é um ritual que ele prezava muito. Havia uma tensão subjacente que ele não conseguia identificar com precisão. Nora sentou-se na outra ponta da mesa, seu sorriso suave perfeitamente ensaiado enquanto passava o purê de batatas para a filha caçula, Isabela. Seus cabelos castanho avermelhados emolduravam o rosto como sempre, mas naquela noite, Jack notou que os olhos dela se desviavam para o colo com mais frequência do que o normal. Tentou afastar o pensamento, dizendo a si mesmo que estava imaginando coisas. Papai, podemos ir ao parque amanhã? Perguntou Isabela, batendo o garfo no prato. Claro, querida, respondeu Jack com a voz firme, embora seu olhar permanecesse fixo em Nora. O celular de Nora vibrou suavemente, uma vibração quase inaudível que teria passado despercebida se Jack não estivesse observando. Ela se enrijeceu. Foi sutil, quase imperceptível, mas Jack percebeu. Por um instante sua expressão vacilou. Um olhar fugaz de culpa, ou talvez medo. Antes que ela se recuperasse rapidamente, lançando-lhe um sorriso forçado. E aí, amor? Ela perguntou, pegando seu copo d'água. Jack hesitou. Nada, disse ele forçando um sorriso. Só pensando no trabalho. Ele detestava mentir, mas a suspeita persistente o impedia. Olhou para ela novamente quando ela pegou o celular, inclinando-o ligeiramente para longe de sua visão. Ela digitou algo rapidamente, seus movimentos apressados e deliberados. Então, colocou o celular com a tela virada para baixo sobre a mesa, como sempre fazia ultimamente. O calor do quarto de repente pareceu sufocante. O peito de Jack apertou enquanto ele tomava goles de água, os cantos de sua visão se estreitando à medida que seus pensamentos se atropelavam. Será que ele estava pensando demais, ou havia algo que ela não estava lhe contando? O riso de Nora dissipou sua névoa leve e melodioso, enquanto ela participava de uma piada que o filho havia contado. Mas para Jack soou vazio, forçado. Conforme o jantar chegava ao fim, Jack se viu arrumando a mesa, com a mente repleta de perguntas sem resposta. Nora se desculpou, dizendo que precisava verificar algo lá em cima, com o celular firmemente preso na mão. Jack estava na cozinha, segurando um pano de prato úmido, repassando mentalmente os gestos sutis e quase imperceptíveis dela. Ele não era do tipo intrometido, orgulhava-se de confiar plenamente na esposa. Mas naquela noite, algo o incomodava mais do que ele queria admitir. Ele caminhou em direção à mesa de jantar, lançando um olhar para o espaço vazio onde Nora estivera sentada. Seus olhos pousaram no celular dela, agora abandonado sobre o balcão. Vibrar uma vez. O coração de Jack disparou. Ele não tinha certeza do porquê se sentiu compelido a olhar. Talvez fosse aquela voz fraca no fundo da sua mente sussurrando que aquilo não era paranoia, mas sim instinto. Talvez fosse aquela dúvida persistente que se instalara nos últimos meses, crescendo silenciosamente sob a superfície. Ele se aproximou com as mãos suadas. Outro zumbido. Pare com isso, murmurou ele baixinho, balançando a cabeça. Ele não ia ser esse cara. O marido inseguro e ciumento que mexe no celular da esposa às escondidas. Ele pegou um prato, pronto para se distrair com a tarefa mundana de arrumar a cozinha, quando ouviu o rangido suave da escada, os passos de Nora. Ela estava voltando. Ele se virou exatamente quando ela entrou na cozinha, e o olhar dela desviou-se dele para o celular. Está tudo bem? Perguntou ela, com a voz leve, mas havia algo cauteloso em seu tom. Sim, disse Jack, forçando um sorriso. Só estou terminando. Ela atravessou a sala e pegou o celular, os dedos se fechando em torno dele como que em um gesto protetor. Por um instante seus olhares se cruzaram, e Jack achou que viu algo ali, algo que fez os pelos da nuca dele se arrepiarem.
Ela congelou por apenas um segundo, mas ele viu. Vou levar isso lá para cima, disse Nora com um tom de voz um pouco casual demais. Assuntos de trabalho? Jack assentiu, observando-a se afastar enquanto desaparecia. Ele se encostou no balcão, expirando lentamente, sua mente um campo de batalha, dividida entre a racionalidade e a sensação angustiante de que sua vida estava começando a desmoronar. Não era paranoia. Era algo mais. Ele podia sentir. A casa estava silenciosa naquela noite. O zumbido suave da máquina de lavar louça era o único som quebrando o silêncio. Jack estava sentado no sofá com seu laptop, uma pilha de contas atrasadas espalhada à sua frente. Ele odiava essa tarefa, organizando contas de serviços públicos, despesas e assinaturas. Mas esta noite foi uma distração bem-vinda. Enquanto percorria a fatura do celular, seus olhos se detiveram em um número que aparecia repetidamente. Ele franziu a testa, inclinando-se para mais perto. Não era um número que ele reconhecia. Não pertencia a nenhum colega de trabalho de Nora nem a nenhum familiar de quem ele se lembrasse. Mesmo assim, lá estava, ligando e enviando mensagens repetidamente, frequentemente tarde da noite. Seu estômago revirou. Ele disse a si mesmo que tinha que haver uma explicação lógica. Talvez fosse um cliente. Talvez fosse inofensivo. Mas, enquanto encarava o número, a dúvida o assediou. Ele o copiou para o celular e hesitou, o polegar pairando sobre o botão de chamada. De repente, o cômodo pareceu menor, as paredes oprimindo-o. Seu coração disparou, o ritmo ecoando em seus ouvidos. Com um suspiro profundo, ele tocou na tela. A linha chamou 1, 2, 3 vezes. Ele apertou o telefone com mais força, sentindo o suor na palma da mão. Alô? Respondeu uma voz masculina. Jack ficou paralisado, com a boca seca, enquanto se esforçava para formar palavras. Oi. Acho que eu devo ter discado o número errado, gaguejou ele, com a voz ligeiramente embargada. Sem problema, disse o homem, num tom casual, até mesmo amigável. Então houve uma pausa. Tempo suficiente para esticar bem a tensão. Espere. Este é o Jack? O pulso de Jack disparou. Sim, disse ele com a voz quase inaudível. Quem é? O homem deu uma risadinha suave, o som irritando os ouvidos de Jack. Disse ele, com um toque de familiaridade na voz. Ei, gata, sentiu minha falta? Jack prendeu a respiração. Seu aperto no telefone se intensificou até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Por um instante, o mundo pareceu girar, sua visão se estreitando enquanto as palavras do homem ecoavam em sua mente como um eco sinistro. Ele desligou sem dizer mais nada, as mãos tremendo, o estômago embrulhado enquanto o peso daquela voz se instalava em seu peito. Tudo parecia errado. O silêncio da noite se tornará ensurdecedor, e os pensamentos de Jack giravam como uma tempestade que ameaçava afundá-lo. Jack estava sentado na sala de estar pouco iluminada, encarando a tela da TV desligada. Sua mente vagava, retornando a uma época em que as coisas eram mais simples, mais felizes. Memórias se desdobravam como páginas de um álbum de fotos antigo, vívidas e agridoce. Ele quase podia ouvir a risada dela, do jeito que costumava borbulhar. Desenfreado e contagiante. Era um som capaz de iluminar até os dias mais sombrios. Ele se lembrou de uma noite de verão, anos atrás, quando dançaram descalços no quintal depois de colocarem as crianças para dormir. A grama estava úmida de orvalho, e o brilho quente das luzes de Natal projetava uma auréola suave sobre ela. Ela girou em seus braços, os cabelos refletindo a luz enquanto riam como adolescentes. Aqueles momentos pareciam pertencer a outra vida. Naquela época, a alegria de Nora era radiante. Uma força que parecia inabalável. Inquieto, Jack deixou a cabeça cair entre as mãos. As lembranças também o levaram para o futuro, para o seu 10º aniversário de casamento. Ele havia planejado um jantar surpresa em seu restaurante italiano favorito, com direito a uma carta escrita à mão que lhe tomou horas para ficar perfeita. Ele ainda se lembrava do olhar dela enquanto lia, com lágrimas nos olhos enquanto estendia a mão por cima da mesa para apertar a dele. Você sempre sabe como me fazer sentir tão amada, ela sussurrou naquela noite, a voz suave, mas carregada de emoção. Ele acreditou nela. Agora, aquela lembrança parecia distante, nebulosa. Quando foi a última vez que ela o olhou daquele jeito? Ele não conseguia se lembrar. Jack andava de um lado para o outro no quarto. Outra lembrança surgiu, espontânea, mais nítida como cristal, uma viagem de carro em família para o Grand Canyon. Os filhos ainda eram pequenos o suficiente para caberem confortavelmente nas cadeirinhas. O carro estava impregnado com o cheiro das barrinhas de granola caseiras da Nora e com o som dela cantando junto com o rádio. Desafinada, mas sem remorso.
Eles tinham parado num mirante com uma vista panorâmica, Nora perseguindo as crianças entre as flores silvestres enquanto Jack tirava fotos. Ela se virou para ele, com as bochechas coradas de tanto rir, e soprou um pouco nele. Aquela imagem foi como um soco no estômago. A mulher daquela lembrança era tão diferente daquela que agora guardava o celular como um segredo. Seu riso se tornará raro, seu toque, fugaz. Antes, ela costumava estender a mão para ele instintivamente. Agora, mesmo quando estavam juntos, ela parecia estar a quilômetros de distância. O contraste gritante doía. Ele pensou nas manhãs em que ela o acordava com um toque na testa, sussurrando algo doce antes de começar o dia. Ultimamente, ela se levantava antes dele, saindo da cama sem dizer uma palavra. O calor entre eles havia sido substituído por uma frieza que ele não sabia como dissipar. Jack encostou-se à janela, olhando fixamente para a escuridão. As lembranças vinham mais rápido agora. Uma cascata do que foi e do que jamais voltará a ser. Suas risadas, suas piadas internas, o laço tácito que um dia compartilharam. Tudo parecia ter evaporado, deixando apenas essa estranha e vazia distância. Como eles tinham chegado ali? A pergunta ecoava em sua mente, mas nenhuma resposta vinha. Apenas a fria constatação de que algo fundamental havia mudado, e ele não tinha ideia de como reverter a situação. A inquietação persistia, uma sombra que seguia Jack durante seus dias e noite adentro. Não era apenas o telefonema ou as expressões cautelosas dela. Era o crescente acúmulo de inconsistências que ele não conseguia mais ignorar. Tudo começou com os jantares de trabalho. A agenda de Nora parecia mais cheia do que nunca, com reuniões até tarde da noite e projetos de última hora surgindo quase semanalmente. Jack havia deixado isso de lado a princípio, a empresa dela sempre fora exigente. Mas algo não parecia certo. Certa noite, enquanto Nora calçava seus sapatos de salto alto perto da porta da frente, Jack se encostou no batente, observando-a. Outra reunião que se estende até tarde? Perguntou ele, mantendo um tom leve. Ela ajeitou o brinco, evitando o olhar dele. É, apresentação importante para o cliente amanhã. Não posso perder. Jack assentiu com a cabeça, embora uma pontada de dúvida lhe tenha cruzado a mente. Quer que eu mantenha o jantar aquecido para você? Ela acenou para ele com um sorriso rápido. Não me espere acordado. Mais tarde naquela noite, Jack estava sentado no sofá, com o laptop aberto sobre os joelhos. Mas ele não estava trabalhando. Em vez disso, ficou olhando para a cadeira vazia dela do outro lado da sala. O silêncio amplificava seus pensamentos, então ele pegou o celular e digitou a apresentação para cliente importante na barra de pesquisa. Percorrendo as manchetes da empresa dela, nada correspondia. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, ele decidiu investigar um pouco mais. Como foi o lance? Nora fez uma pausa, com a colher pairando sobre o cereal. Qual era o tom? Jack piscou. Você disse que tinha uma grande apresentação ontem à noite. Disse ela rapidamente, mexendo a tigela. Foi transferido para a semana que vem. Ela não levantou o olhar, e Jack sentiu um aperto no estômago. A explicação veio rápido demais, ensaiada demais. Depois, havia o café com as amigas. Nora sempre fora muito próxima do seu grupo do ensino médio, mas ultimamente, seus encontros com elas pareciam mais frequentes e estranhamente vagos. Com quem você vai se encontrar desta vez? Perguntou Jack numa manhã de sábado enquanto ela pegava a bolsa. Sarah, respondeu Nora, com um tom seco. Pegou as chaves e sorriu. Não me espere acordada. Estou resolvendo algumas coisas, então talvez demore um pouco. Jack assentiu com a cabeça, mas a curiosidade persistiu. Mais tarde naquela noite, enquanto navegava pelo Facebook, uma publicação de Sarah chamou sua atenção. Uma foto de grupo de uma festa tirada há apenas uma hora. Nora não estava na foto quando ela voltou para casa. Jack estava esperando na cozinha. Como está Sarah? Perguntou ele casualmente, servindo-lhe um copo de água. Ótimo, disse Nora, com voz firme. Acabamos de conversar por horas. Jack pousou o copo. Que engraçado. Ela postou fotos de uma festa hoje à noite. Nora ficou paralisada, seu sorriso vacilando por um instante. Sim. Ela foi embora depois que a gente saiu, né? Jack disse, com um tom neutro, embora sua mente estivesse a mil. Sim. As lacunas em suas histórias aumentavam a cada desculpa. Seu celular, antes deixado casualmente em bancadas e mesas de centro, agora estava grudado nela. Uma noite, enquanto ela tomava banho, Jack percebeu que ela o havia levado consigo.
Algo que ela nunca tinha feito antes. Nora, perguntou ele certa manhã, por que você mantém seu telefone no silencioso o tempo todo? Ela ergueu os olhos, com uma expressão cautelosa. Ela disse e-mails de trabalho muito rapidamente. As notificações me distraem. Jack assentiu com a cabeça, mas por dentro, a dúvida crescia. Cada resposta evasiva, cada pausa que se prolongava por um instante a mais, corroía sua confiança. A gota d'água foi quando Nora chegou tarde em casa novamente, com a maquiagem um pouco borrada e um leve cheiro de colônia impregnado em sua jaqueta. Dessa vez, Jack não perguntou onde ela estivera. Ele não precisava. Em vez disso, ficou sentado em silêncio, observando-a se mover pela sala, com a mente a mil. As discrepâncias haviam se acumulado como tijolos, construindo um muro entre eles, e Jack já não tinha certeza se queria escalá-lo. A ideia vinha incomodando Jack há dias, um sussurro persistente no fundo de sua mente, segui-la. Ele se odiava por isso. Espionar a própria esposa parecia uma traição à confiança que haviam construído. Mas essa confiança já havia sido abalada por suas mentiras, deixando-o desesperado por respostas. Era uma tarde fresca de terça-feira quando a oportunidade surgiu. Nora mencionou que precisava fazer um recado rápido depois do trabalho, num tom casual, mas indiferente. Jack fingiu estar ocupado com o laptop enquanto ela juntava suas coisas, saindo pela porta sem sequer olhar para trás. No instante em que ouviu o carro ligar, pegou as chaves e a seguiu. Manteve distância, o coração disparado enquanto acompanhava o sedã prateado dela pelas ruas familiares. Ela virou à esquerda em uma rua mais tranquila, entrando no estacionamento de um pequeno café. Jack estacionou a um quarteirão de distância, as palmas das mãos úmidas contra o volante. Por um momento, considerou ir embora. Ele não era assim. Suspeito, desesperado, à espreita nas sombras, mas, ao sair do carro com o telefone pressionado contra a orelha, a culpa foi engolida por uma onda de determinação. Ele precisava saber. Jack entrou no café alguns minutos depois dela, mantendo a cabeça baixa. O aroma de café fresco preenchia o ar, misturando-se à conversa suave dos clientes. Ele a viu imediatamente. Ela estava sentada em uma mesa de canto, de costas para ele, mas ele reconheceu a curva de seus ombros, o jeito como ela brincava com as pontas do cabelo. Momentos depois, um homem se juntou a ela. Ele era alto, bem vestido e tinha uma confiança natural que irritava Jack. O homem se aproximou, com um sorriso caloroso, e sua mão repousou brevemente sobre a de Nora enquanto se cumprimentavam. O peito de Jack apertou. Ele sentou-se a algumas mesas de distância, posicionando-se de forma a poder observar sem ser visto. Sua mente fervilhava enquanto os observava. Nora ria, com uma expressão descontraída que ele não via há meses. Ela se inclinou para a frente, sua mão roçando o braço do homem. A familiaridade entre eles era inegável. O tempo pareceu desacelerar enquanto Jack observava cada detalhe. O brilho nos olhos de Nora quando o homem falava, o riso suave que escapava de seus lábios, o jeito como seus dedos roçavam ocasionalmente na mesa. Ele tentou se convencer de que não era o que parecia, mas as evidências eram inegáveis. Então aconteceu. Ela se inclinou sobre a mesa, seus dedos roçando os dele. O homem sorriu, sua mão cobrindo a dela brevemente antes de se afastar. O estômago de Jack deu um nó. Um peso enorme se instalou em seu estômago. Aquilo não era apenas uma reunião. A respiração de Jack acelerou enquanto ele se forçava a permanecer sentado, cerrando os punhos sob a mesa. Seu mundo parecia estar desmoronando ao seu redor, cada momento naquela mesa confirmando seus piores medos. Ele queria ir até lá e exigir respostas, mas, em vez disso, permaneceu paralisado, o corpo preso à cadeira enquanto sua mente fervilhava. Minutos se passaram como horas antes que Nora e o homem se levantassem. Jack desviou o olhar, o coração disparado enquanto caminhavam em direção à porta, a conversa suave, mas repleta de uma leveza que o incomodava profundamente. Ele esperou até que sumissem de vista antes de se levantar, as pernas trêmulas. Enquanto caminhava de volta para o carro, seus pensamentos se transformaram em uma espiral descontrolada. Cada inconsistência, cada desculpa, cada olhar cauteloso. Tudo se encaixou. A verdade era tão clara quanto a luz do sol que filtrava pelas janelas do café. Ele entrou no banco do motorista, segurando o volante com firmeza enquanto encarava seu reflexo no retrovisor. Não precisava de mais provas. Já tinha visto o suficiente. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido fraco da geladeira.
Jack estava sentado na beira da cama, encarando o celular de Nora no criado mudo. Ela o havia deixado carregando enquanto tomava banho. O som suave da água corrente vinha do banheiro, cada gota ecoando como uma provocação em seus ouvidos. Seu pulso acelerou. Ele disse a si mesmo que não faria aquilo, que não conseguiria fazer aquilo. Mas o peso da suspeita, resultante de semanas de reflexão em sua própria mente, era insuportável. Ele estendeu a mão para o telefone, tremendo. A tela de bloqueio acendeu com um simples deslizar de dedo. Sem senha. Ela confiava nele. Ou talvez ela tivesse se descuidado. O aplicativo Mensagens o encarava, provocativamente comum. Seu polegar hesitou por um instante antes de abri-lo com um toque. Ele percorreu as conversas com colegas de trabalho, familiares e antigos amigos. Tudo inocente. Mas então ele viu um contato salvo apenas como M. Seu peito apertou. Ele tocou na conversa, o coração disparado enquanto as mensagens preenchiam a tela. Não consigo parar de pensar na noite passada. Você estava incrível. Jack prendeu a respiração. Seus olhos se voltaram para a porta do banheiro. A água ainda corria. Ele rolou a tela novamente, mais rápido. Quando poderei te ver novamente, amanhã, respondeu Nora, em tom brincalhão, acompanhado de um emoji piscando. Mesmo lugar. O estômago de Jack revirou. Ele continuou rolando a tela, cada mensagem como uma adaga em seu peito. Fotos. Sua mão tremeu enquanto ele abria uma delas com um toque. Uma selfie de Nora, tirada sob a luz suave da janela de um café. O sorriso dela, radiante como ele não via há meses. Outra, mais íntima. A mão dela entrelaçada com a de outra pessoa do outro lado da mesa. O registro de horário zombava dele. Ele sabia exatamente onde ela estivera naquele dia, alheia a tudo, pensando que estava tudo bem. Ele deslizou mais mensagens. Outra foto. Desta vez, o rosto do homem sorria enquanto erguia uma taça de vinho. O mesmo café ao fundo. A visão de Jack estava turva. Sua respiração era superficial, seus pensamentos caóticos. Ele deslizou o dedo novamente. Uma mensagem, outra. Já estou com saudades, meu bem. Seu peito apertou. Sua garganta ardeu. Ele largou o telefone, com as mãos dormentes. Sua mente fervilhava com todas as emoções. Raiva, tristeza, traição e algo mais agudo e sombrio, humilhação. Ela não apenas o traiu. Ela zombou dele naquelas mensagens, fez dele motivo de chacota. O chuveiro parou. O silêncio abrupto trouxe de volta ao quarto. Ele colocou o telefone de volta no criado mudo, seus movimentos robóticos. Mal havia chegado ao seu lado da cama quando Nora surgiu, os cabelos úmidos, enrolada em uma toalha. Ela sorriu, sua expressão tão normal, tão natural. Jack a encarou, o coração disparado, o rosto inexpressivo. Ela se deitou na cama, o celular na mão, completamente alheia ao que ele agora sabia. Naquela noite, o sono não veio. Jack ficou deitado na escuridão, as mensagens se repetindo em sua mente, cada palavra cortando mais fundo. O abismo entre eles parecia intransponível. Ele olhou para o teto, os punhos cerrados, imaginando por quanto tempo ela havia vivido essa mentira. O sol estava baixo no céu quando Jack estacionou na entrada da casa de Alex. A tranquila rua residencial estava banhada por um brilho alaranjado e quente. Ele não havia ligado antes, mas sabia que Alex não se importaria. Eles eram melhores amigos desde a faculdade. Aquele tipo de amizade em que aparecer sem avisar nunca foi um problema. Alex abriu a porta, franzindo a testa ao observar a expressão tensa de Jack. Cara, você parece ter passado por maus bocados. O que aconteceu? Jack hesitou, com as mãos enfiadas nos bolsos. Podemos conversar. Alex deu um passo para o lado, fazendo um gesto para que ele entrasse. Claro. Vamos lá. Eles se acomodaram na sala de estar. Alex entregou uma cerveja a Jack antes de se sentar à sua frente. Por um instante, Jack encarou a garrafa, o peso de seus pensamentos oprimindo como um fardo físico. Finalmente, ele falou. É Nora, começou ele, com a voz embargada. Acho que ela quer dizer, eu sei que ela é. Ele parou de falar, passando a mão pelos cabelos. Alex inclinou-se para a frente. Jack, diga logo. Jack soltou um suspiro profundo. Ela está me traindo. As palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes.
A expressão de Alex mudou de preocupação para uma raiva contida. Tem certeza? Jack assentiu com a cabeça, o maxilar cerrado. Eu a segui. A vi com um cara em um café. E então mexi no celular dela. Sua voz falhou um pouco. Havia mensagens, fotos, Alex não falou de imediato, dando a Jack espaço para continuar. As comportas se abriram e Jack desabafou tudo. As noites em claro, as mentiras, as desculpas. Fico me perguntando se estou ficando louco, disse Jack, com a voz trêmula. Será que ignorei os sinais todos esses anos? Será que sempre foi assim e eu simplesmente não percebi? Alex balançou a cabeça firmemente. Você não está louco, Jack. Ela te traiu, simples assim. A culpa não é sua. Os olhos de Jack ardiam, mas ele não deixou as lágrimas caírem. Mas o que eu faço agora? Eu não posso simplesmente acabar com isso. Não sei, disse Alex. E também não sei como confrontá-la. Nem sei se quero. Alex recostou-se, cruzando os braços. Você não lhe deve silêncio. Ela fez as escolhas dela. Agora você precisa fazer as suas. Jack assentiu lentamente, embora a clareza oferecida por Alex não tornasse a realidade mais fácil de aceitar. Eu simplesmente não consigo parar de pensar em tudo que construímos. As crianças, a nossa vida. Como é que eu jogo tudo isso fora? Você não está jogando nada fora, disse Alex, com tom firme. Foi ela quem jogou tudo fora quando decidiu mentir para você. Não se culpe por isso. Jack olhou fixamente para a cerveja em suas mãos, apertando-a com mais força. Me sinto um idiota, Alex. Como se o mundo inteiro tivesse previsto isso, menos eu. Alex inclinou-se para a frente, com a voz firme, mas gentil. Você não é idiota. Você confiou nela. É isso que se espera em um casamento. Isso não é culpa sua. É dela. O cômodo ficou em silêncio por um instante, exceto pelo leve tic-tac do relógio na parede. Jack finalmente ergueu os olhos, com uma expressão resoluta. Preciso confrontá-la. Não posso continuar vivendo assim. Alex assentiu. Então faça. Mas não vá despreparado. Pense no que você quer dizer, no que você quer que aconteça depois. E seja qual for a sua decisão, saiba que pode contar comigo. Jack esboçou um sorriso fraco, o primeiro que senti em dias. Obrigado, Alex. Não sei o que faria sem você. Alex deu um tapinha no ombro dele. É para isso que estou aqui. Ao sair naquela noite, Jack sentiu o ar um pouco menos sufocante. O caminho à frente ainda era incerto, mas ele sabia que não o enfrentaria sozinho. Pela primeira vez em semanas, sentiu um resquício de força retornar. A ideia criou raízes lentamente, como uma sombra que se insinua pelas margens da mente de Jack. A princípio, pareceu-lhe vingativa, até cruel, mas quanto mais a refletia, mais lhe parecia justiça. Nora havia mentido, o traído, zombado dele em mensagens destinadas a outra pessoa. Ela o havia despojado de sua dignidade, e agora era a vez dela de encarar a verdade. Jack estava sentado à mesa da cozinha, a luz do laptop iluminando seu rosto. Ele rolava a tela, lendo e-mails e anotações, organizando a lista de convidados para o jantar que se aproximava. O evento tinha sido ideia de Nora semanas atrás, uma forma de se reconectar com amigos e familiares. Jack inicialmente resistiu, sentindo que as rachaduras em seu casamento eram óbvias demais para serem escondidas. Mas agora, a festa tinha assumido um novo propósito. Ele planejou cada detalhe meticulosamente. Os convites já haviam sido enviados e as confirmações de presença, confirmadas. A irmã de Nora, seus amigos mais próximos e até mesmo alguns colegas de trabalho dela estariam presentes. Jack sabia o peso do que estava prestes a fazer. Ele não estava apenas a confrontá-la. Ele estava tirando a máscara na frente de todos que acreditavam na imagem que ela projetava. A semana que antecedeu a festa foi um turbilhão de preparativos. Jack passou por cada dia com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Cozinhou, limpou e se comunicou com Nora como se nada tivesse mudado, como se não tivesse visto as mensagens, as fotos, as mentiras. Mas, por baixo da superfície, ele era uma tempestade. À noite, ele ficava acordado, questionando-se. Será que estava agindo corretamente? Será que isso o tornaria tão cruel quanto ela? As dúvidas o atormentavam, mas sempre que pensava em confrontá-la em particular, as palavras lhe faltavam na garganta. Ela o havia humilhado sem hesitar.
Ele não podia deixá-lo escapar impune. Chegou o dia da festa e a casa fervilhava de atividade. Nora circulava pelo espaço, servindo aperitivos e arrumando flores, com um semblante alegre e descontraído. Jack a observava da porta, sentindo um aperto no estômago ao perceber com que facilidade ela interpretava o papel de esposa dedicada. Isso só reforçou sua determinação. Conforme os convidados começaram a chegar, Jack os cumprimentou calorosamente, apertando mãos e conversando informalmente. Ele desempenhou o papel de anfitrião com naturalidade, mascarando a tempestade que se agitava por dentro. Nora estava radiante, rindo e conversando animadamente. A imagem perfeita do charme. Por um instante, Jack sentiu o peso do seu plano oprimi-lo, mas então a viu olhar para o celular, a expressão vacilando com algo que ela pensava que ninguém tivesse notado. Foi o suficiente para conquistá-lo novamente. Sim, o jantar foi anunciado. A mesa se encheu de risos e conversas. Jack mal tocou no prato, suas mãos apertando o garfo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele repetia as palavras mentalmente várias vezes, esperando o momento certo. Finalmente, quando o prato principal estava sendo retirado, ele se levantou. Chegamos à sobremesa, disse ele, com a voz firme, mas carregada de um tom que silenciou a sala. Só quero dizer o quanto agradeço a presença de todos vocês esta noite. Foram alguns meses difíceis, e ter vocês aqui significa muito para mim. Os convidados murmuraram em concordância, com a atenção totalmente voltada para ele agora. Jack olhou para Nora, que sorriu, alheia ao que estava por vir. Mas há algo que preciso esclarecer, continuou ele, fixando o olhar no dela. O sorriso dela vacilou. Nora, você quer contar a todos sobre seu namorado, ou devo fazer isso por mim? A sala mergulhou num silêncio atônito. O rosto de Nora empalideceu, sua boca se abriu como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Jack enfiou a mão no bolso e tirou uma pilha de mensagens impressas e fotos. Colocou-as sobre a mesa à sua frente. Eu queria que você se sentisse exposto, disse ele, com a voz calma, mas carregada de uma fúria contida. Assim como eu me senti. A sala pareceu prender a respiração enquanto o peso de suas palavras se fazia sentir sobre todos. A manhã do jantar amanheceu fresca e clara, com a luz do sol entrando pelas janelas da cozinha. Enquanto Jack cortava limões para as bebidas no balcão, o aroma do café fresco preenchia o ar. Nora cantarolava baixinho enquanto arrumava uma bandeja de aperitivos. Para quem os observasse, parecia um casal perfeitamente satisfeito se preparando para uma noite com amigos. Mas a mente de Jack era um campo de batalha. Ele se movia pelos trâmites com uma facilidade prática, acenando com a cabeça e respondendo à conversa animada de Nora. Ela falava sobre a lista de convidados, o cardápio e o novo arranjo de mesa que havia escolhido. Sua voz era leve, seu semblante despreocupado, como se o mundo não tivesse acabado de desabar sob seus pés. Jack forçou um sorriso, as mãos firmes mesmo com a tempestade que rugia dentro dele. Cada risada, cada comentário casual de Nora era como uma facada que se aprofundava cada vez mais. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Ela não fazia a menor ideia de que o homem que a ajudava a planejar aquela noite era o mesmo que havia lido cada palavra incriminadora que ela trocara com seu amante. Conforme a tarde avançava, a casa ia ganhando forma. Jack passou o aspirador na sala de estar, reorganizou as cadeiras e acendeu velas, tudo isso mantendo uma fachada calma, quase indiferente. Ele conhecia a rotina de cor, receber visitas era algo que ele e Nora tinham feito inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas desta vez, cada detalhe tinha um toque mais especial. Ao final da tarde, a mesa estava posta, o vinho gelando em um balde de gelo. Jack deu um passo para trás para observar a cena. Estava perfeito. Perfeito demais. A ironia não lhe passou despercebida. A toalha de mesa imaculada, a luz bruxuleante das velas, tudo parecia um cenário para uma tragédia. A campainha tocou, arrancando de seus pensamentos. Os primeiros convidados haviam chegado. Nora passou por ele apressadamente para atender, com um sorriso radiante ao cumprimentar os amigos. Jack a seguiu, apertando mãos e puxando conversa, a voz firme apesar da fúria que fervilhava por baixo da superfície. Mais convidados foram chegando aos poucos, enchendo a casa de risos e conversas. Nora estava em seu elemento, servindo bebidas e conduzindo as pessoas para a sala de estar. Ela ria, sua voz melodiosa e despreocupada, completamente alheia à tempestade que se formava logo atrás da expressão serena de Jack. Em certo momento, Jack a observou do outro lado da sala. Ela estava perto do carrinho de bebidas, conversando animadamente com uma colega de trabalho.
Suas mãos se moviam graciosamente enquanto servia o vinho, e sua risada ecoava como uma melodia. Jack percebeu como ela parecia normal, como usava com naturalidade a máscara de uma esposa amorosa. Mesmo enquanto as evidências da traição dela lhe causavam um rombo no bolso. Seu tom de voz e suas roupas, seu coração e seus olhos. Ela serviu as bebidas, rindo como se o mundo não tivesse acabado de desabar. Jack pensou, apertando o copo em sua mão com mais força. O jantar foi anunciado e os convidados se reuniram ao redor da mesa, suas vozes se misturando em uma conversa animada. Nora sentou-se à cabeceira, com um sorriso caloroso, brindando a amizade e a boa comida. Jack ergueu seu copo junto com todos os outros, sem que seu rosto demonstrasse qualquer turbulência interior. Conforme a refeição prosseguia, Jack desempenhava seu papel perfeitamente, participando de conversas leves e compartilhando anedotas com os convidados. Cada risada soava vazia, cada palavra, um esforço para vencer o nó na garganta. Mas ele continuou, sabendo que o momento da verdade se aproximava. Nora permanecia alheia, seu charme em plena evidência. Ela se envolvia nas conversas, seu riso iluminando o ambiente, seus movimentos graciosos e deliberados. Jack a observava. O contraste entre a tranquilidade dela e a raiva latente dele era quase surreal. Quando a sobremesa foi servida, o clima no salão havia mudado. As risadas e conversas assumiram um tom mais suave e íntimo. Jack sentia o peso de sua própria determinação o oprimindo, o momento para o qual ele vinha se preparando finalmente havia chegado. Ele olhou para Nora, que cruzou seu olhar com o dele e sorriu, completamente alheia à situação. O estômago de Jack se revirou, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele sentou-se, pousou o copo e levantou-se. O silêncio tomou conta do salão enquanto ele se preparava para revelar a verdade. Um murmúrio de risos e o tilintar dos copos preencheram a sala de jantar enquanto os convidados se acomodavam em seus lugares, com os pratos de sobremesa limpos. O coração de Jack palpitava forte no peito, o som quase ensurdecedor. Ao se levantar, ele sentia todos os olhares sobre si, expectantes e curiosos. Antes de encerrarmos esta noite, começou ele, com a voz firme, mas com um tom que silenciou a sala. Quero dizer algumas palavras. Nora olhou para ele, com um sorriso ainda no rosto, mas demonstrando uma leve confusão. Jack, do que se trata isso? Ela perguntou com leveza, embora houvesse um lampejo de inquietação em sua voz. Jack ignorou a pergunta, observando os rostos ao redor da mesa. Essas eram as pessoas mais próximas a eles. Família, amigos, colegas, pessoas que acreditavam na ilusão do seu casamento. Ele engoliu em seco, sua determinação se fortalecendo. Esta noite é sobre a verdade, disse ele, olhando fixamente para Nora. E acho que está na hora de todos nós ouvirmos um pouco dela. A sala ficou em silêncio, o ar carregado de tensão. Nora se remexeu desconfortavelmente na cadeira, seu sorriso vacilando. Jack, disse ela em voz baixa, talvez não seja esta a hora. Não, interrompeu Jack, com a voz firme, porém controlada. Este é o momento perfeito. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena pilha de papéis. O movimento pareceu lento e deliberado, cada passo calculado. Os olhos de Nora se voltaram para a pilha, e seu rosto empalideceu à medida que a compreensão começava a surgir. Nora, disse Jack, com tom calmo, mas carregado de raiva por baixo da superfície. Gostaria de explicar essas mensagens. Ela prendeu a respiração e abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio era ensurdecedor. Os convidados trocaram olhares inquietos, sem saber o que pensar daquela mudança repentina na atmosfera. Jack, Nora, finalmente conseguiu. Por favor, não aqui. Vamos conversar em particular, ela conseguiu dizer, com a voz trêmula. Não, disse Jack, com um tom resoluto. Perfeito. Ele largou os papéis sobre a mesa, revelando as mensagens e fotos incriminatórias para todos verem. Alguns convidados se inclinaram para a frente, com os rostos marcados por confusão e choque ao lerem as palavras condenatórias. Isto, disse Jack, elevando ligeiramente a voz enquanto apontava para as provas, é o que você andou fazendo enquanto eu estava em casa com nossos filhos, pensando que estava tudo bem. Essas mensagens, essas fotos. Ele fez uma pausa, o olhar fixo nela. Este é o seu amante, não é? Mike? Ou devo dizer, senhor, viagem a negócios? O rosto de Nora empalideceu, suas mãos tremeram enquanto ela tentava pegar os papéis, como se agarrá-los pudesse desfazer o estrago já feito. Jack, eu posso explicar, ela gaguejou, com a voz embargada.
Não é o que parece. Jack riu um som amargo e sem humor que fez alguns convidados estremecerem. É exatamente o que parece. Nora, você acha que eu não percebi como você anda se escondendo? Você acha que eu não notei as noites em claro, as desculpas, as mentiras? Um dos colegas dela, sentado perto da ponta da mesa, pigarreou sem jeito. Acho que talvez devêssemos dar um pouco de privacidade a vocês dois. Não. Jack retrucou, sua voz ecoando pela sala. Ela não se importou com privacidade quando me traiu. Por que eu deveria dar a ela esse direito agora? A irmã de Nora, sentada mais perto dela, colocou uma mão hesitante em seu braço. Nora, disse ela suavemente, com a voz carregada de incredulidade, isso é verdade. Os olhos de Nora se encheram de lágrimas enquanto ela balançava a cabeça, a voz embargada. Eu não queria que isso acontecesse, sussurrou ela. Eu cometi um erro. Um erro, Jack interrompeu, elevando a voz. Um erro é esquecer um aniversário ou queimar o jantar. Isto, disse ele, gesticulando para os papéis, isto é uma escolha. Repetido inúmeras vezes. O ambiente mergulhou no caos. Os convidados murmuravam entre si, o choque e o desconforto palpáveis. Alguns se levantaram para sair, outros olharam para Nora com uma mistura de pena e desprezo. Jack permaneceu de pé, o maxilar cerrado, lutando para manter a compostura. Nora finalmente se levantou da cadeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jack, implorou ela, por favor, podemos consertar isso. Vamos apenas. Vamos a algum lugar para conversar. Não há nada para consertar, disse Jack friamente, com a voz desprovida de emoção. Você não traiu apenas a mim, Nora. Você traiu todos aqui que acreditaram em você, que acreditaram em nós. Dito isso, Jack se virou para os convidados atonitos. Obrigado a todos por terem vindo esta noite. Ele disse, com a voz firme novamente, acho que a parte acabou. Sem esperar por uma resposta, saiu da sala de jantar, com passos calculados e decididos. Atrás dele, os soluços de Nora ecoavam fracamente, mas ele não olhou para trás. O confronto havia terminado, mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. A sala fervilhava de murmúrios, o peso da revelação de Jack pairando sobre os convidados atonitos. Garfos tilintavam contra os pratos, cadeiras arrastavam no chão e algumas vozes sussurradas preenchiam o silêncio. Nora permanecia paralisada, o rosto banhado em lágrimas, as mãos agarrando os papéis incriminadores que Jack havia jogado sobre a mesa. A irmã de Nora foi a primeira a se mexer. Ela se levantou lentamente, alternando o olhar entre Jack e Nora, com uma expressão que misturava descrença e pena. Eu acho que devo ir, murmurou, pegando o casaco. Bastou isso para que os outros o seguissem, um a um. Os convidados se retiraram, com expressões tensas de desconforto. Não acredito nisso, murmurou alguém baixinho. Vamos dar um pouco de espaço para eles, disse outro, conduzindo o parceiro em direção à porta. Em poucos minutos, a sala de jantar, antes animada, estava quase vazia, e as risadas e a camaradagem foram substituídas por um silêncio sufocante. Nora foi a primeira a desabar. Quando o último dos convidados saiu, ela se deixou cair na cadeira, os ombros tremendo com soluços. Jack, por favor, ela disse com a voz embargada, quase inaudível. Deixe-me explicar. Jack estava parado junto à porta, de costas para ela, com os punhos cerrados ao lado do corpo, o corpo rígido. Não se mexeu, não disse nada, apenas olhou para frente, o som dos soluços dela arranhando seus ouvidos. Por favor, ela chorou mais alto desta vez. Não era para ter acontecido assim. Eu não queria te machucar. Ele se virou lentamente, o rosto inexpressivo. Você não queria me magoar, repetiu, a voz cortante e fria. Todas as vezes que você mentiu, todas as vezes que você agiu às escondidas, você não pensou em como isso me magoaria. Não me insulte, Nora. Ela se levantou trêmula, estendendo a mão para ele. Eu te amo, Jack. Amo mesmo. Isso foi um erro terrível. Ele recuou, evitando o toque dela. Pare, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Não tente resolver isso com palavras. Não depois de tudo que aconteceu. Seus soluços ficaram mais altos, preenchendo o quarto vazio. O olhar de Jack percorreu os restos do jantar. Os copos meio vazios, os pratos espalhados, as velas quase apagadas. A cena parecia surreal, como um cenário de uma peça na qual ele não concordara em estrelar. Finalmente, ele falou novamente, com a voz firme e resoluta.
Este não foi apenas o fim de um jantar, Nora. É o nosso fim. Ela deu um suspiro de espanto, levando as mãos à boca enquanto novas lágrimas escorriam por suas bochechas. Não, ela sussurrou. Não diga isso. Podemos resolver isso. Precisamos resolver isso. Pelas crianças, por tudo que construímos. Jack balançou a cabeça, com a expressão impassível. As crianças merecem algo melhor do que isso. Melhor do que mentiras. Melhor do que ver os pais fingindo ser algo que não são. Ele se virou em direção à porta, seus passos ecoando na casa silenciosa. Nora gritou atrás dele, com a voz desesperada e embargada. Não vá embora, Jack. Por favor, não faça isso. Mas ele não parou. Não olhou para trás. Os gritos dela se dissiparam quando ele saiu para a noite, o ar frio atingindo-o como um tapa. Ficou parado na varanda da frente por um instante, o peito subindo e descendo com respirações profundas e controladas. A quietude da vizinhança contrastava fortemente com o caos lá dentro, o peso de sua decisão o oprimindo. Enquanto caminhava em direção ao carro, seus pensamentos fervilhavam. Ele refletia sobre os anos que haviam passado juntos, as memórias que construíram, as promessas que fizeram. Tudo desmoronou em uma única noite. Mas, por baixo da dor, havia algo mais: alívio. A verdade viera à tona e, embora doesse, era melhor do que a teia sufocante de mentiras em que ele estava preso. Jack abriu a porta do carro e deslizou para o banco do motorista. Por um instante, ficou ali sentado, as mãos agarradas ao volante, os olhos fixos na rua vazia. A noite parecia interminável, o futuro incerto, mas uma coisa era certa: ele não podia voltar atrás. Ele ligou o carro, o zumbido do motor quebrando o silêncio. Enquanto se afastava, a casa foi ficando cada vez menor em seu retrovisor, o brilho fraco das luzes da sala de jantar se dissipando na escuridão. Um único pensamento ecoou em sua mente, firme e definitivo: este era o começo do fim. E talvez, quem sabe, seja o começo de algo novo. Na manhã seguinte ao jantar, Jack estava parado na cozinha, encarando fixamente uma xícara de café que não conseguia beber. A casa estava estranhamente silenciosa. Nora havia ficado no quarto de hóspedes, seus soluços abafados, mas audíveis através das paredes. Jack não havia dormido, passara a noite repassando os acontecimentos, as palavras, a dor. No final da semana, Jack entrou com um pedido de divórcio. Os papéis pesavam em suas mãos, uma lembrança tangível do desmoronamento de suas vidas. Ele não odiava Nora. Não totalmente, mas a traição era grande demais para ser ignorada. Ele precisava se proteger e proteger os filhos, mesmo que isso significasse destruir a vida que haviam construído. A parte mais difícil ainda estava por vir. Certa noite, Jack estava sentado no sofá com seus filhos. Isabela estava aconchegada, abraçada ao seu coelho de pelúcia, enquanto seu irmão mais velho, Liam, estava sentado de pernas cruzadas no chão, com o rosto tenso e confuso. Jack havia ensaiado o que diria, mas agora, olhando para os olhos grandes e inocentes deles, as palavras pareciam travadas. Pai, por que você e a mãe não podem mais morar juntos? Liam finalmente perguntou, com a voz baixa, mas direta. Jack respirou fundo. Às vezes, os adultos cometem erros, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Erros graves que magoam as pessoas de quem gostam. Você cometeu um erro? Perguntou Isabela, com a voz abafada enquanto se agarrava a ele. Não, querida, disse Jack suavemente. Mas sua mãe e eu, não podemos mais ficar juntos. Não é porque não te amamos. Nós dois te amamos muito mais, às vezes, ficar juntos não é o melhor. As crianças não choraram imediatamente. Liam assentiu lentamente, com o rosto franzido em pensamento, enquanto Isabela se aconchegava ainda mais ao lado de Jack. O silêncio deles quebrou Jack mais do que qualquer lágrima poderia. Mais tarde naquela noite, enquanto ele os colocava na cama, Isabela sussurrou: você ainda estará aqui amanhã de manhã. O peito de Jack apertou. Ele se inclinou, roçando levemente a testa dela. Sempre, prometeu. Sempre estarei aqui, aqui para você. Ao fechar a porta do quarto, sentiu uma réstia de determinação brotar. Ele precisava ser forte. Por eles, por si mesmo. Nas semanas seguintes, Jack tomou medidas para retomar o controle de sua vida. Ele começou a fazer terapia, e as sessões lhe ofereceram um espaço seguro para lidar com a dor e a confusão.
No início, ele teve dificuldade para se abrir, mas aos poucos começou a compartilhar seus medos, sua raiva e sua mágoa. Eu não estava apenas me curando, Jack admitiu à sua terapeuta um dia. Eu estava redescobrindo quem eu era, quem eu sou sem ela. Fora da terapia, Jack voltou-se para as coisas que outrora amara, mas que negligenciara ao longo dos anos. Desempolhou as suas velhas botas de caminhada e aventurou-se na floresta, onde o silêncio lhe proporcionava clareza. Encontrou consolo na escrita, preenchendo cadernos com os seus pensamentos, emoções e até mesmo os primórdios de um romance. O processo não foi linear. Houve dias em que o peso de tudo aquilo parecia insuportável, em que as lembranças do riso de Nora ou dos aniversários dos filhos ameaçavam afundá-lo. Mas esses dias foram se tornando menos frequentes, substituídos por momentos de luz, de progresso. Certa manhã, enquanto caminhava por uma trilha conhecida, Jack parou em um penhasco com vista para o vale. O sol estava nascendo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. As rachaduras na minha vida não desapareceram, pensou ele, mas estavam sendo preenchidas com algo mais forte. Resiliência. Ele sorriu pela primeira vez em semanas. Aquele tipo de sorriso que vinha de dentro. Jack ainda não estava completo, mas estava chegando lá, passo a passo, redescobrindo o homem que queria ser. O ar fresco da montanha encheu os pulmões de Jack. Enquanto ajustava a mochila e olhava por cima do ombro para Isabela e Liam, as crianças estavam alguns passos atrás, suas risadas ecoando entre as árvores enquanto corriam trilha acima. A luz do sol filtrava-se pela copa das árvores, salpicando o caminho com tons dourados e quentes. Já haviam se passado meses desde que o divórcio fora finalizado, e Jack estava determinado a criar novas memórias com seus filhos. Pessoas que não foram manchadas pelas sombras do passado. A caminhada de hoje fez parte desse esforço, uma oportunidade para se afastarem da rotina da nova realidade e se reconectarem uns com os outros. Papai, espera! Isabela gritou, suas perninhas lutando para acompanhar o ritmo de Liam. Jack sorriu e diminuiu o passo, deixando-a alcançá-lo. Você está bem, hein? Perguntou ele, agachando-se para ficar na altura dela. Ela sentiu com a cabeça, as bochechas coradas pelo esforço. Quero ver o topo. Nós vamos chegar lá, prometeu Jack, bagunçando o cabelo dela. Continue, um passo de cada vez. Eles continuaram a subida, os sons da floresta envolvendo-os num ritmo tranquilo. Pássaros cantavam à distância, folhas farfalhavam na brisa e o ocasional render das botas no caminho de cascalho acrescentava uma cadência constante à subida. Jack observava os filhos com silenciosa admiração, a energia e a resiliência deles, lembrando da força que todos haviam encontrado juntos. Ao chegarem ao mirante, a vista era de tirar o fôlego. O vale lá embaixo se estendia amplo, sua extensão verdejante pontilhada de flores silvestres e riachos sinuosos. As montanhas ao longe se erguiam imponentes e majestosas, seus picos tocados por nuvens. Jack largou a mochila e sentou-se numa grande pedra, deixando-se envolver pela serenidade da cena. Isabela e Liam sentaram-se ao lado dele, com os rostos iluminados de entusiasmo. É tão lindo! Exclamou Isabela, encostando-se em Jack. É incrível, concordou Liam, com um tom mais contido, mas não menos impressionado. Jack passou um braço em volta de cada um deles, puxando-os para perto. Por um instante, ficaram sentados em silêncio, simplesmente absorvendo tudo. Não era apenas a vista, era a quietude, a clareza que vinha de se afastar do ruído da vida cotidiana. Ao iniciarem a descida, Jack sentiu-se mais leve. O peso do passado não havia desaparecido, mas já não o oprimia tanto. O riso dos filhos, a alegria do momento. Eram lembretes de que a vida continua, mesmo depois de uma desilusão amorosa. O caminho à frente não era fácil, pensou Jack, lançando um olhar para Isabela e Liam enquanto eles corriam pela trilha, mas era meu para percorrer, e eu não o percorreria sozinho. Ele sorriu para si mesmo, o calor do sol em seu rosto combinando com a esperança que florescia em seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia tão assustador. Parecia possível. E isso bastou. Chegou numa tarde qualquer, perdido entre contas de luz e panfletos promocionais. Jack quase não o viu enquanto folheava a correspondência, com a mente ocupada com a lista de compras e os horários dos jogos de futebol dos filhos. Mas a caligrafia no envelope o fez parar imediatamente. Era inconfundivelmente de Nora. Ele sentou-se à mesa da cozinha, com o envelope fechado à sua frente. Seus dedos pairaram sobre ele por um instante antes de o abrir cuidadosamente. Dentro havia uma única folha de papel,
dobrada com esmero. Jack a desdobrou lentamente, sentindo o peito apertar ao começar a ler.